Olá pessoal, meu nome é Tiago Carminati, sou aluno de História da PUC Minas, faço parte do projeto Residência Pedagógica e estou trabalhando no IENG com o professor Ronaldo Campos. Na aula de hoje abordaremos o racismo e discriminação, a teoria da eugenia. Durante o século XIX, podemos observar o surgimento das teorias raciais no continente europeu, que buscavam dar um caráter científico a políticas de cunho racistas, além de serem utilizadas como justificativa para o imperialismo e a colonização da África e da Ásia. A chegada e disseminação das teorias raciais no Brasil são compreendidas como um dos fatores principais que irão sedimentar o racismo e a discriminação em nossa sociedade. E, apesar de também serem conhecidas pelo nome de darwinismo social, é importante que a gente não confunda as teorias raciais com a teoria da evolução do biólogo Charles Darwin. Uma dessas teorias de darwinismo social foi a eugenia, que teve sua origem mais especificamente na Inglaterra, com Francis Galton. Sua teoria pregava a possibilidade de se criar humanos melhorados a partir do controle genético, mas que também envolvia psicologia, economia, política e cultura. Desta forma, a eugenia se mostrava como uma teoria de segregação e classificação de seres humanos, defendendo hipóteses discriminatórias e preconceituosas, afirmando uma suposta superioridade da população branca sobre as demais raças. Porém, no Brasil, tais teorias raciais chegariam apenas no final do século XIX, correspondendo ao período próximo à abolição da escravidão em 1888. Não é possível compreendermos o que foi a eugenia no Brasil sem abordarmos o legado da escravidão no país. Este sistema persistiu durante 3 séculos, período em que o Brasil recebeu mais de 3 milhões e 500 mil africanos, um total que soma por volta de 1/3 de todo o tráfico do transatlântico. Esses 3 séculos de cativeiro levaram a uma sociedade violenta e desigual, aonde se buscou legitimar a inferioridade do negro escravizado sobre os senhores de escravos brancos. Em meio a um sistema que vigorava a posse de um homem sobre o outro, o escravo se restringia à figura de propriedade. Logo, o escravizado era um não-cidadão. E após a abolição, a igualdade de todos perante a lei se mostrou algo mais formal do que concreto, uma vez que a desigualdade construída nesses 3 séculos pouco se alterou. A chegada da eugenia no Brasil encontra uma realidade onde a população negra ainda era vista como inferior e incapaz de produzir um país desenvolvido. Porém, a eugenia não foi apenas introduzida no país, ela também teve transformações, uma vez que a eugenia europeia percebia relações interraciais, a mestiçagem, como sendo inadmissíveis e produtoras de degeneração. Já a eugenia brasileira trouxe um novo conceito para essa teoria racista, o conceito do branqueamento, propondo que a mestiçagem era desejável, uma vez que produzia, a longo prazo, uma população homogeneamente branca, com os genes negros sendo suprimidos. Esta política do branqueamento se tornou política de Estado durante o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, como as incisivas políticas de incentivo à imigração europeia, martelando no ideal de se construir um país mais branco. Esta perspectiva da eugenia brasileira foi defendida por João Batista Lacerda no primeiro Congresso Internacional das Raças, em 1911, com sua tese intitulada Sobre os Mestiços no Brasil, em que defendia que o Brasil em 100 anos, ou seja, 3 gerações, conseguiria por meio do branqueamento eliminar toda a população negra e indígena, chegando assim a uma nação majoritariamente branca. Com o objetivo de ilustrar sua teoria racista, João Batista Lacerda anexou em sua apresentação uma pintura do artista Modesto Brocos, intitulada A Redenção de Cã. Esta pintura é significativa para compreendermos a eugenia, uma vez que ela sintetiza em uma única imagem toda a teoria racial, além das representações de discriminação e preconceito. Na imagem, podemos observar à esquerda uma avó negra, com as mãos levantadas aos céus, como se estivesse ocorrido um milagre. Na direita, observamos um homem branco, imigrante, provavelmente português, que está sentado ao lado de sua esposa, uma mulher morena que aponta o dedo para frente. E, por último, também observamos no centro da imagem, no colo da mulher morena, uma criança branca, que carrega uma laranja, simbolizando os trópicos brasileiros. Nesta imagem, temos, portanto, a presença da teoria das 3 gerações, defendida por João Batista Lacerda, sendo representada pela avó negra, a mãe morena e a criança branca. Além da presença também do imigrante branco, compreendido
como aquele que permitiria este branqueamento. Também podemos citar outros detalhes, como a ideia discriminatória do conflito entre barbárie e civilização, simbolizada pelo fato da avó negra dar as costas para uma palmeira e o homem branco dar as costas para sua casa. Outro ponto importante está no calçamento representado na pintura, em que a avó negra pisa em um chão de terra e gradualmente este piso vai se mostrando cada vez mais pavimentado, com o homem branco pisando no chão de pedra e a mulher morena se encontrando exatamente no meio. Este chão pavimentado representa o suposto gradual progresso do pensamento eugenista. Como podemos perceber na aula de hoje, essa teoria da eugenia pregava uma visão do branco como sendo a raça superior, além de estarem relacionados diretamente com a desigualdade social e racial que vivemos no Brasil até os dias de hoje. Essas teorias raciais já foram comprovadamente desbancadas por completo pela ciência, mas suas ideias discriminatórias e preconceituosas, infelizmente, ainda se manifestam na sociedade brasileira por meio de um racismo estrutural.